Horas. As notícias com Miguel Gato. Pela segunda noite consecutiva, os Estados Unidos lançaram novos ataques contra vários alvos no Irão. Através da rede social X, o Comando Central norte-americano revela que a ofensiva atingiu sistemas de comunicação e instalações de defesa aéreas iranianas. O exército norte-americano disparou contra alvos iranianos que representavam uma ameaça às forças que estavam no terreno e também aos navios comerciais internacionais que navegam no Estreito de Hormuz. O Pentágono já veio classificar estes ataques como um ato de diplomacia. Este segundo ataque consecutivo por parte dos Estados Unidos no Médio Oriente era previsível, isto devido ao que disse Donald Trump durante o dia de ontem. Na Sala Oval, na Casa Branca, o presidente norte-americano tinha prometido continuar a atacar o Irão enquanto não houvesse um acordo. Nós atacamos com força ontem e vamos fazer o mesmo hoje, caso não tenham visto, caso não tenham ligado a televisão. E vamos ver o que acontece com o acordo. Estávamos mesmo prestes a fechar o acordo, continuam a tratar-nos como idiotas. A julgar pelo helicóptero, acho que temos o direito de fazer isso. Eles abateram uma máquina verdadeiramente incrível, uma máquina extraordinária. Nós temos as forças armadas mais poderosas do mundo e às vezes é preciso usá-las. O presidente dos Estados Unidos aqui a fazer referência ao ataque de ontem a um helicóptero norte-americano. Donald Trump volta também a dizer que está muito próximo um acordo com o Irão, apesar dos ataques realizados esta noite. O Irão retaliou a estes ataques com bombardeamentos a bases militares norte-americanas na região do Golfo. Soaram alarmes no Bahrein, também no Kuwait. Teherão realizou também um ataque a uma base dos Estados Unidos no Iraque. Também em consequência do ataque norte-americano, a situação no Estreito de Hormuz tornou-se ainda mais tensa, com o regime iraniano a declarar a proibição de todo o tráfego marítimo devido à insegurança na região. A Guarda Revolucionária iraniana diz que é uma resposta direta às atrocidades cometidas por Washington. Em consequência desta nova onda de ataques entre Estados Unidos e o Irão, o preço do petróleo está a disparar. O Brent está a ser negociado esta manhã a mais de $95 o barril. Luís Montenegro e André Ventura deverão ter hoje uma reunião que pode ser decisiva sobre a revisão que o Governo quer fazer à lei laboral. A informação foi avançada na passada segunda-feira pelo Presidente do Chega. Disse que teria uma reunião final com o Primeiro-Ministro sobre o tema. Ora, este encontro que foi confirmado pela assessoria do Chega, mas não consta na agenda do Governo. André Ventura já ameaçou votar contra a reforma laboral logo na generalidade, apesar de manifestar toda a abertura de diálogo para a negociação. No entanto, o Presidente do Chega tem também colocado várias condições para voltar atrás, a principal a redução da idade da reforma que a AD tem rejeitado. O Presidente da República devolveu ao Parlamento o decreto sobre as regras de utilização de bandeiras de cariz ideológico, partidário ou associativa em edifícios públicos, proposta que foi aprovada pelas bancadas de PSD, Chega e CDS no dia 17 de abril, em votação final global na Assembleia da República. Ora, numa nota publicada no site da Presidência, pode ler-se que António José Seguro devolveu a proposta ao Parlamento sem promulgar. A nota refere ainda que a devolução foi acompanhada da respectiva mensagem fundamentada, a explicar o porquê de ter devolvido ao Parlamento. Esta mensagem, no entanto, será divulgada publicamente apenas após a leitura por parte da Assembleia da República. Falamos agora do caso que ficou conhecido como Olá Tio. Foi este o código utilizado por uma menor para avisar a PSP de uma tentativa de abuso sexual. O caso remonta à madrugada de 2 de maio, dia em que uma criança de 12 anos ligou discretamente para a linha 112 e utilizou uma linguagem codificada para denunciar uma tentativa de abuso sexual de que estaria a ser vítima num carro onde estava o suspeito, a mãe da criança a dormir e ainda um irmão bebé. O alegado abusador, condutor do veículo, foi identificado pela PSP na zona da Grande Lisboa. À Rádio Observador, o superintendente Carlos Martins, coordenador nacional do 112, explica como aconteceu esta denúncia. A criança inicialmente aquilo que mencionou é que estaria a falar com um tio, portanto a chamada começa com a famosa frase que já deu título da notícia, Olá Tio, e seguidamente quando o operador do 112 lhe disse que ela não estava a falar com o tio, estava a falar com o 112, a criança respondeu eu sei, e a partir desse momento o operador percebeu que havia ali alguma coisa que poderia estar em causa, nomeadamente que a criança não poderia falar abertamente e, portanto, exercitou também uma conversação com ela, de modo a que quem estivesse do outro lado não se estivesse a perceber da chamada.
ou do tipo de chamada. O coordenador nacional do 112, Carlos Martins, deixa ainda elogios tanto ao agente da PSP que acabou por atender a chamada, como à criança que fez a denúncia. Quero só louvar realmente a perspicácia do operador e também a inteligência da criança. Acho que é a educação que as crianças têm para este tipo de situações e para o correto uso do número de emergência faz toda a diferença, e esta criança claramente estava esclarecida, muito bem esclarecida, de quando poderia fazer esse uso e como. Declarações do superintendente Carlos Martins, coordenador nacional do 112, em declarações à Rádio Observador. O agente da polícia recebeu um louvor da PSP pela perspicácia, astúcia e ponderação com que atuou neste caso. O alegado abusador já foi identificado e a mãe da vítima também apresentou queixa. O processo está agora nas mãos do Ministério Público. Portugal venceu ontem à noite a Nigéria por 2-1 no último jogo de preparação da Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo. No estádio municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, os golos da equipa das esquinas foram da autoria de Pedro Neto na primeira parte e de Francisco Conceição no segundo tempo. No final da partida, Roberto Martínez mostrou-se satisfeito com o resultado e também com o facto de ter conseguido utilizar 26 jogadores nos dois amigáveis frente à Nigéria e também frente ao Chile. Muito satisfeito com os dois jogos. Normalmente é muito difícil poder utilizar os 26 jogadores. Conseguimos isso. Digo difícil porque não há normalmente a possibilidade de fazer 11 substituições. É a primeira vez antes de uma prova como mundial de poder fazer isso. Utilizamos isso muito bem. Dá mais exigência ao grupo. O selecionador nacional, que apostou numa grande rotatividade da equipa nos dois amigáveis de preparação antes do Mundial, Roberto Martínez, foi questionado pelos jornalistas sobre se já tinha estabelecido aquele que era o 11 para o primeiro jogo da seleção no Mundial. O selecionador diz que ainda não decidiu. Continuo a dizer, sou muito chato para isso. Não há um 11 inicial. Agora, o futebol moderno há 26 jogadores que podem ajudar a seleção. O que era importante agora, neste período, é preparar todos os jogadores. Sinto as nossas ideias de como jogar contra o Congo são muito claras, mas há muitos jogadores que podem executar essas ideias. A seleção portuguesa que parte amanhã para Palm Beach, em Miami, Estados Unidos. O primeiro jogo de Portugal acontece no dia 17 de junho, próxima quarta-feira, frente à República Democrática do Congo, em Houston. Hoje assinala-se o arranque do Campeonato do Mundo de Futebol. México e África do Sul são as primeiras equipas a encontrarem-se no Mundial. O jogo de estreia do Mundial realiza-se no Estádio Azteca, na cidade do México, às 8 da noite, hora de Lisboa.